Bom, galera, agora dando continuidade ao meu canal que eu deixei parado por causa das preparações, a faculdade e tudo mais, eu fiquei um tempo sem fazer vídeo e agora eu decidi voltar a fazer semanalmente, consegui arranjar um tempo, algumas ideias novas, então fique esperto que vai ter muita novidade. Estreando essa nova sequência de vídeos que eu estou fazendo, eu vou estrear agora falando sobre o Mr. Olympia que aconteceu agora no último final de semana, o Mr. Olympia 2014, em que o Phil Heath se consagrou tetracampeão. Vou falar apenas do top 6, que foi o que deu mais polêmica, o que deu mais conversa, porque do top 6 em diante o nível fica muito pau a pau, fica difícil você querer julgar como o que cada um tinha de melhor, né? Chega a ser um pouco até com relação a gosto, que cada um tinha de melhor ou a colocação que cada um poderia ficar. Então, começando em sexto lugar, o Brent Warren. Muita gente não gosta dele, acha o shape dele feio, que ele já está velho, que já está acabado e tudo mais. Eu particularmente não sou fã dele. Mas a gente tem que concordar que nos últimos 2 anos, nos últimos 2 Olímpias, ele entrou com uma forma razoável e conseguiu entrar bem condicionado dessa vez, conseguiu melhorar a simetria que ele tinha no quadríceps, a simetria que ele tinha na dorsal. Não está zerado, mas melhorou. Num bom condicionamento, um bom volume, ele é muito preenchido. A gente tem que lembrar que ele tem um patrocinador grande, que ele está há muito tempo competindo no Mr. Olympia, ele tem um nome forte, uma postura de palco forte, né? Então acredito que o sexto lugar foi até justo para ele. Quem ficou em sétimo foi o Big Ramy, que estava grande pra caramba esse ano, conseguiu entrar mais condicionado, com mais detalhe, mais corte, com mais maturidade muscular. Mas eu acredito que o Brent Warren ainda estava um pouco melhor que ele, ainda um pouco mais maduro do que o Big Ramy. Quem ficou em quinto foi o Dexter Jackson, que já passou dos 40 anos e está sempre entre os top 5 do Mr. Olympia e ganhando Mr. Olympia Master e Arnold Classic ano passado e tudo mais. E esse não tem o que falar. Não é o atleta mais volumoso, mas é um atleta com uma maturidade muscular absurda, com um condicionamento incrível, com uma simetria, uma proporção fora de série. O quinto lugar foi justo para ele. Eu acredito que ele deva pegar quinto, se duvidar, no próximo ano e mais um, porque o nível dele, como quinto lugar, está um pouco acima ainda dos outros concorrentes que ficaram de sexto para cima. Ele é um atleta muito consistente, então é muito difícil tirar ele desse quinto lugar. Quem ficou em quarto, infelizmente, foi o Denis Wolff. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dele, não só pelo shape, mas pelo carisma, pela postura dele como atleta. Na sexta-feira ele entrou um pouquinho mais murcho do que ano passado. Se você reparar, ele estava muito seco, mas estava um pouco mais murcho. E no sábado ele conseguiu encher mais e secar mais. Estava com shape muito bom, volume muito bom, condicionamento muito bom. Infelizmente ficou em quarto. Na minha opinião, ele ficaria em terceiro, na frente do Shawn Rhoden ou até talvez na frente do Kai Greene. Mas isso daqui a pouco eu falo para vocês. Eu acho que o shape do Denis Wolff no Arnold Classic Ohio desse ano estava melhor do que no Mr. Olympia, porque a simetria na dorsal dele, que ele tem no latíssimo dorso, não estava tão aparente, os cortes na perna estavam um pouco mais fundos, os cortes no miolo das costas estavam um pouco mais fundo. O shape para mim dele no Mr. Olympia não foi melhor do que dele no começo do ano, mas é um shape que para mim ficaria em terceiro ou até segundo no Mr. Olympia. Não sei o que aconteceu por dar em quarto lugar, porque ele tem muito mais carisma, muito mais nome, representa muito mais o bodybuilding profissional do que o Shawn Rhoden para mim. Infelizmente deram quarto, não sei por que não gostam dele, e dá pra ver que ele não gostou muito, mas é um atleta que com certeza vai dar muito trabalho nos próximos campeonatos, até porque ele não é muito velho, né? Ele é relativamente novo. Quem ficou em terceiro foi o Shawn Rhoden, que acredito eu já deva estar beirando os 40 anos. Ele entrou um pouco maior do que ano passado. E para entrar maior pagou um pouco com relação à qualidade muscular. Dá para reparar que os cortes das pernas dele não estavam tão fundos e com tanto detalhe igual ano passado. Apesar de mesmo assim ele entrar super bem condicionado, o glúteo fibrando, o miolo das costas melhorou muito, tem muito mais detalhe, o abdômen estava muito seco, muito cortado, e ele conseguiu entrar com um volume bem melhor, bem mais cheio. Eu acho que ele chegou a falar em 10 ou 5 libras no palco em um ano, isso é muita coisa. Ele entrou com um shape muito bom, uma evolução muito boa, mas no meu ponto de vista, o Denis Wolff ainda estava melhor do que ele. Aí também um pouco de relação a gosto, a quem você gosta mais, né, com relação a carisma e tudo mais, mas no geral eu achei que o Wolff estava melhor, mesmo o Rhoden apresentando uma evolução comparada com o ano passado. Quem ficou em segundo foi o Kai Greene, muita gente achou que ele deveria ganhar, outros acharam que ele deveria ter ficado em terceiro ou quarto, não só pelo shape, mas pela postura infeliz dele em discutir com o Phil no meeting e depois no press conference, aliás, e depois aquela vergonha que ele fez lá no palco. Assim, comparando com o ano passado, eu vejo que ele entrou mais volumoso e entrou com um condicionamento muito bom. Se vocês forem reparar, quando ele entrou no palco a primeira vez na sexta-feira, ele estava bem retido.
Quando eu olhei para ele e vi o fio logo no começo, já estava nítido que o fio estava melhor. O que acontece é que ao longo das poses, ao longo do campeonato nessa sexta-feira, o shape dele foi melhorando, a pele foi colando, ele foi perdendo água, foi entrando com os cortes mais fundos. Na minha opinião, no último confronto de sexta-feira, onde o Kai ficou numa ponta, o fio na outra e no meio tinha o Wolf e o Roden, o Kai estava melhor. O Kai estava com um corte mais fundo, estava menos retido e estava muito volumoso. O fio, para mim, deu uma retidinha nesse final. Acredito eu, por esse estresse que teve da discussão dos dois e depois eles se peitarem lá no palco, o fio deve ter liberado um pouco mais de cortisol que o normal e deu uma retida. Né? É o meu ponto de vista com relação à sexta-feira. Nos primeiros confrontos o fio foi ganhando, no último ele perdeu. Mas como o fio estava numa ponta e o Kai na outra, acredito que a comparação no meio que teve valor, que foi entre o Kai e o Wolf e o Charolden. E por isso que o fio, no geral, na sexta-feira ele teria vencido. No sábado aí já não teve muita evolução, o fio entrou um pouco mais cheio do que na sexta-feira e o Kai entrou tão embaçado quanto entrou na sexta no começo. Aí realmente no sábado o fio estava melhor, isso não tem o que falar. E no caso o Kai ficou em segundo e o fio ficou em primeiro. O que eu vi de melhor no fio desse ano para o ano passado? O fio entrou maior. Vocês podem reparar que a dorsal dele está um pouco maior, a perna está um pouquinho maior, o ombro está um pouco mais cheio, o miolo de costas está um pouco mais cheio. Só que ele também, igual o Charolden, pagou um pouco com essa relação de água, com qualidade muscular. Dá para ver que o abdômen estava um pouco mais embaçado, que as costas embaçaram um pouquinho mais, as pernas de lado embaçaram um pouco mais. Muita gente falou, não, o fio estava liso, o abdômen estava liso. E não é bem assim. Se vocês forem reparar, todos os anos anteriores, o fio posava puxando o ar, contraindo o abdômen. Todas as poses eram assim, seja expansão de dorsal, duplo bíceps, qualquer outra coisa, o fio tirava o ar, contraía o abdômen e posava. Esse ano, acredito eu, por ele querer aparentar ficar mais largo, ficar maior, ele decidiu posar com o peito estufado, com o peitoral cheio, com a postura bem alta, bem estufada, para dar aquela impressão de que está mais largo, de que está maior. E, consequentemente, você paga com a definição no abdômen, porque você não está contraindo o abdômen e não tirou o ar. E isso pecou na pose de duplo bíceps, de semi-relaxado de frente, de expansão de dorsal de frente. Isso fica bem nítido, porque nas poses de lado, quando ele tira o ar, dá para ver os cortes bem fundo aqui no serrátil, no oblíquo, no próprio abdômen. O problema foi dessa parte dele, o fio estava com o abdômen liso, era com relação ao jeito que ele estava posando. É lógico que ano passado ele estava menos retido, ele tinha um pouco menos de água. Mas não dá para dizer que ele não estava bem, porque nas poses de costas o femoral estava saindo pra caramba, o glúteo estava fibrando igual ano passado, as costas estavam preenchidas igual ano passado, o braço estava cheio de detalhe fibrando igual ano passado. Então assim, não dá para dizer o fio entrou pior. Ele não entrou pior, ele entrou maior, ele entrou decidindo posar diferente e isso desvalorizou o abdômen, valorizou a largura dele. Aí cada atleta decide qual estratégia vai usar para se valorizar no campeonato, para mostrar o que tem de melhor. Apesar disso, o fio realmente entrou um pouquinho mais retido, mas entrou maior. Eu preferi o shape do fio do ano passado, um pouco menor, com as poses antigas e menos retido, até porque na condição que ele estava não tem como bater ele, atualmente não tem ninguém para bater ele. Muita gente também está falando, não, o Wolf é mais bodybuilder que o fio. Eu vejo assim, o Wolf tem um potencial absurdo, está entrando muito seco, está entrando enorme. Mas bodybuilding é um campeonato onde quem ganha é quem tem menos falha. E a única falha do fio é essa questão dele ser mais estreito. Só que ele consegue compensar com o ombro grande, saltado para fora, com uma expansão de dorsal boa, com o peito maçudo e com controle de pose muito bom. É a única falha que o fio tem. Agora o Dennis Wolf tem essa simetria na dorsal, a lombar dele não é tão hipertrofiada, pode ver que não é tão funda, o miolo de costas dele começa muito alto o preenchimento, o do fio começa aqui embaixo, o do Wolf começa lá em cima, o braço dele não tem tanto detalhe, quando ele posa de lado o tríceps lateral não sai, o bíceps dele não tem pico, são esses pequenininhos detalhes que são estéticos que fazem diferença quando o árbitro vai julgar. O Wolf é um puta atleta, sou super fã dele, para mim ele merecia ficar em segundo e acredito que ele se continuar nessa evolução e o fio não evoluir, ele tem potencial para ganhar, só que ele tem defeitos que tem que consertar. Né? Quem sou eu para falar desses bodybuilders pro que tem um nível absurdo? Mas se a gente for ser frio e for analisar assim, ponto a ponto, realmente é isso que tira as chances do Wolf de ganhar um Olímpia por enquanto. No geral, o evento foi ótimo, pelo que eu vi, estava cheio, gostei do nível e gostei de todo mundo que competiu. No geral, ninguém me decepcionou, muito pelo contrário, a maioria me surpreendeu. O meu palpite aí para o futuro que vai despontar e pode ser que ganhe o Mr. Olímpia, fora o Wolf que tem um puta potencial e o Fio que eu acredito eu ganhe pelo menos mais uns 2 Olímpias,
é o Cuco. O Cuco tem um potencial absurdo, ele é muito novo, já entrou com shape incrível, acho que ele ficou em 19º lugar e com certeza nos próximos 2 ou 3 anos ele já vai ficar entre o top 5 e não duvido que ele consiga ganhar tão cedo, porque ele tem uma linha boa, um volume bom, entra condicionado, tem uma imagem muito boa, uma postura muito boa e isso com certeza vende, leva para longe, dá força para o nome do esporte e essa politicagem conta, infelizmente. Então é isso aí, pessoal, essa é a minha opinião sobre o Mr. Olímpia. Eu não sou o dono da verdade, é minha opinião pessoal, minha opinião de acordo com o que eu vivi, com os eventos que eu vi, com o que eu estudei e de aquilo com o que eu acho. É lógico que cada um tem os seus atletas preferidos, tem sua opinião e às vezes viu as coisas de uma ótica diferente. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião, logo mais tem novos vídeos. Obrigado.